Fala galera! Hoje eu vou falar sobre a história real por trás do filme O Jogo da Imitação, baseado na vida de Alan Turing, interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch. Fique à vontade para deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal baseado em fatos reais. Ele ganhou grande reconhecimento por sua participação na quebra do código utilizado nas comunicações nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Através de seus esforços, foi desenvolvida uma máquina chamada de bomba eletromecânica, T-Bomb em inglês, a qual conseguiu decifrar o código da máquina Enigma, utilizada pelos alemães, possibilitando que os aliados obtivessem informações confidenciais ao longo da guerra. Alan Turing, também considerado como pioneiro da ciência da computação, foi um matemático e criptógrafo inglês que desempenhou um papel crucial no avanço dos computadores, laptops e smartphones. Nascido em junho de 1912 em Westminster, uma região de Londres, Alan Turing já demonstrava um intelecto notável desde a infância. Sua excepcionalidade intelectual era evidente até mesmo para seus professores. Aos 13 anos, suas habilidades com números e ciência já se destacavam. Durante sua juventude, Turing estudou matemática com uma bolsa em Cambridge, onde concluiu sua graduação. Durante seu tempo na universidade, ele foi eleito membro da escola depois de demonstrar o teorema do limite central em sua dissertação. Em seu artigo intitulado Sobre Números Computáveis, ele apresentou a ideia de uma máquina universal que posteriormente ficou conhecida como máquina de Turing, o qual estabeleceu as bases para a computação contemporânea. No artigo revolucionário, Turing chegou à conclusão de que seria viável criar uma máquina automatizada que pudesse concretizar fisicamente a lógica humana e resolver qualquer cálculo expresso na forma de um algoritmo. Dessa forma, foram lançadas as bases do primeiro computador, um sistema que por si só executaria tarefas definidas pelo programa com o qual fosse equipado. Aos 16 anos, Alan Turing conheceu Christopher Morcom, um colega de escola por quem se sentiu atraído. Os dois colaboraram por algum tempo em experimentos científicos, mas em fevereiro de 1930, Morcom faleceu de forma repentina, em decorrência de tuberculose bovina. Muitas décadas antes da inteligência artificial chegar aos smartphones, Turing desenvolveu um teste que a Siri ainda não conseguiu superar. Já em 1950, ele previa que em algum momento a capacidade de processamento das máquinas igualaria a do cérebro humano. No seu artigo Maquinaria Computacional e Inteligência, ele introduziu o conceito do jogo da imitação. Desse modo, uma máquina seria considerada aprovada no teste de Turing ao conseguir interagir com o ser humano sem que este percebesse que estava conversando com uma inteligência artificial. Através de suas investigações e conceitos inovadores, os primeiros experimentos para incorporar inteligência artificial em máquinas também foram iniciados, formando a base para uma das tecnologias mais debatidas no cenário tecnológico atual, como ChatGPT, Bing e Bard. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing desempenhou um papel significativo na Escola de Códigos e Cifras do governo em Bletchley Park, um centro britânico de criptoanálise que produzia informações de alta relevância. Por um período, ele liderou uma seção encarregada da análise criptográfica das comunicações navais alemães. Nesse ambiente, Turing desenvolveu diversas técnicas para agilizar a decodificação das cifras alemãs, aprimorando o método polonês de bombardeio, usado antes da guerra, e sendo capaz de identificar configurações para a máquina Enigma. A primeira máquina eletromecânica resultante dos estudos de Alan Turing foi finalizada em março de 1940 e recebeu o nome de Victory, e sua contribuição foi vital na decifração das mensagens criptografadas interceptadas, que possibilitou aos aliados vencer os nazistas em várias situações cruciais, incluindo a Batalha do Atlântico. Por meio dessas ações, ele desempenhou um papel fundamental para a vitória dos aliados na guerra. As mensagens decodificadas pelas bombas de Turing faziam parte do Ultra, um setor de inteligência britânico encarregado de interceptar e decifrar as comunicações do eixo. O departamento era extenso, contando com até 6.000 trabalhadores, entre os quais Alan Turing se destacou. Dada sua relevância, esse setor era conhecido somente pelos mais altos escalões do governo e do exército britânico. Por exemplo, o líder soviético Joseph Stalin jamais teve conhecimento de como os britânicos obtinham informações dos alemães.
através das informações decodificadas pela máquina projetada por Turing, os britânicos conseguiram rastrear a localização das embarcações alemãs, permitindo que as embarcações inglesas mudassem de rota com antecedência. As máquinas desenvolvidas por Turing mostraram sua relevância para a inteligência britânica, decifrando aproximadamente 84 mil mensagens enviadas pelos alemães através da máquina Enigma a cada mês. O sistema de decodificação criado por Turing e sua equipe, juntamente com o trabalho realizado pelo Ultra, também desempenhou um papel significativo em batalhas travadas no norte da África, Grécia, Normandia e outros locais. Embora seja difícil determinar com precisão o impacto exato da inteligência obtida, estima-se que esse trabalho tenha encurtado a duração da guerra na Europa em mais de 2 anos e tenha poupado mais de 14 milhões de vidas. A bomba de Turing era um gigantesco computador eletromecânico, pesando quase 1 tonelada e medindo cerca de 1,80 m de altura. Na frente da máquina estavam dispostos 108 eixos, organizados em 9 fileiras com 12 espaços cilíndricos cada. Os tambores eram inseridos nesses cilindros e, após serem programados manualmente através de cartões perfurados, giravam de forma simultânea. Isso resultava na combinação das letras de cada tambor com as mensagens captadas em grupos de 3 letras. Os tambores iniciavam a sequência a partir de uma letra específica, e ao final de cada ciclo, sua posição era incrementada para a próxima letra, reiniciando assim o ciclo. No total, cada ciclo passava por 17.576 posições diferentes. Já a tão temida Enigma possuía a capacidade de ser configurada em 26 diferentes modos de criptografia, dependendo da disposição em que 3 eixos mecânicos eram interconectados. A letra presente no primeiro eixo determinava as letras subsequentes. Por exemplo, se a primeira letra fosse A, ao digitar a letra J, ela seria substituída pela letra B. Contudo, se a letra inicial fosse B, a letra J seria substituída pela letra C. A letra inicial de cada mensagem funcionava como uma chave criptográfica e, portanto, era alterada diariamente, precisamente à meia-noite. Numa de suas tentativas de quebrar o código criptografado, Turing desenvolveu uma técnica na qual a bomba se concentrava em atacar uma frase específica e se repetia na mesma posição em todas as mensagens trocadas entre as forças armadas nazistas. Com base nisso, a bomba procurava a frase recorrente e a combinava com as outras 26 possíveis configurações. Isso prosseguia até que em uma dessas combinações a mesma letra não se repetisse. A frase em questão, presente no final de todas as mensagens, era Heil Hitler. Turing realmente esteve próximo de se casar com sua companheira de equipe, Joan Clark. No entanto, ao revelar que era gay, decidiram por não prosseguir com o compromisso. Nos anos posteriores à guerra, Turing continuou sua atividade no avanço da computação e na pesquisa em inteligência artificial. Em janeiro de 1952, aos 39 anos, Turing se envolveu com Arnold Murray, um jovem desempregado de 19 anos. No dia 23 de janeiro, a residência de Turing foi alvo de um assalto. Murray informou a Turing que conheceu o assaltante, levando Turing a relatar o crime à polícia. Durante a investigação, Turing declarou ingenuamente sua orientação sexual às autoridades e admitiu ter mantido um relacionamento sexual com Murray. Nessa época, os atos homossexuais eram considerados delitos no Reino Unido, e ambos foram acusados de conduta indecente. Posteriormente, sob a influência de seu irmão e de seu advogado, Turing foi persuadido a se declarar culpado. Turing foi condenado e enfrentou uma escolha entre prisão e liberdade condicional. A concessão de liberdade condicional estava vinculada ao seu consentimento para passar por mudanças hormonais destinadas a diminuir sua libido, que na realidade consistia em uma castração química. Ele optou por receber as injeções de hormônio. Esse processo de feminização de seu corpo foi mantido ao longo de 1 ano. O tratamento resultou na perda de sua capacidade sexual e causou o desenvolvimento de tecido mamário. Em 8 de junho de 1954, Turing foi encontrado morto por sua governanta. Ele falecera no dia anterior e a causa do óbito foi confirmada como intoxicação por cianeto. A mãe de Turing alegou que é possível que ele tenha ingerido veneno acidentalmente enquanto realizava experimentos químicos em seu laboratório doméstico. Apesar de ter desempenhado um papel crucial
No desenrolar da Segunda Guerra Mundial, essa história demorou a se tornar conhecida pelo mundo. As informações foram mantidas em sigilo até a década de 1970. Somente em 2013, as técnicas empregadas por Turing para decifrar as mensagens nazistas foram reveladas ao público. Em agosto de 2009, o programador britânico John Grant Cunning deu início a uma petição solicitando que o governo britânico se desculpasse pela acusação e condenação de homossexualidade contra Turing. O então primeiro-ministro Gordon Brown tomou ciência da petição e emitiu uma declaração em 10 de setembro de 2009, na qual apresentou desculpas e classificou o tratamento dado a Turing como abominável. Alan e muitos outros milhares de homens gays que foram condenados por leis homofóbicas foram tratados terrivelmente. Em nome do governo britânico e de todos aqueles que vivem em liberdade, graças ao trabalho de Alan, eu estou muito orgulhoso de dizer: me desculpe, você merecia coisas muito melhores, disse Brown. Só em 24 de dezembro de 2013, a rainha Elizabeth II concedeu perdão à condenação de Turing por indecência grosseira, com efeito imediato. A rainha oficializou o perdão a Turing em agosto de 2014, o que representou apenas o quarto perdão real concedido desde o término da Segunda Guerra Mundial. Em 1967, as leis do Reino Unido deixaram de criminalizar a homossexualidade. No entanto, foi somente em 2017 que uma lei revogou as condenações de todos os homens injustamente perseguidos antes do término da legislação discriminatória. A lei recebeu o nome da figura mais proeminente vítima da homofobia institucionalizada na Inglaterra, Lei de Turing. É isso, pessoal. Comenta aí embaixo o que você achou desse filme e deixe sugestões de outros filmes baseados em fatos reais. Até logo!